capítulo de número 3. Aleluia. Gênesis, capítulo 3. Vamos meditar na palavra de Deus. Versículo 1. À frente. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela variação do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Amém? Maravilha, meus irmãos. Fica com a Bíblia aberta, não precisa fechar. Nós vamos meditar em pouquíssimo tempo sobre o texto que nós acabamos de mencionar para o sermão desta noite. Texto bastante conhecido, que com certeza não carece de nenhuma explicação profunda, porque o texto por si só ele se explica e se torna esclarecido. Basta lermos com atenção e prestarmos atenção em cada versículo. Prestando atenção em cada versículo, o próprio texto se torna explicado, e assim a gente compreende com facilidade aquilo que o texto está querendo expressar para nós. Quero falar com vocês a respeito de pecadores orgulhosos. Pecadores orgulhosos. Nós temos dois pecadores neste texto, e em todo o desenrolar do texto, desde que eles pecaram, a gente percebe que um orgulho muito grande
tomou, né, tanto o Adão quanto a Eva. E o que é orgulho? Orgulho, ele pode ter muitos significados. E dentro da etimologia da palavra orgulho, uma coisa que chama a minha atenção é que o orgulho, ele revela a incapacidade que uma pessoa tem de reconhecer os seus erros. O orgulho, ele revela a incapacidade que uma pessoa tem de reconhecer os seus erros. E durante essa trama que está inserida neste texto, nós percebemos que houve de tudo menos capacidade de reconhecimento de culpa. Houve de tudo menos a capacidade de reconhecimento de culpa. Então nós vamos ver o orgulho trabalhando e impedindo que este casal reconhecesse perante o Senhor a culpa do erro que eles haviam cometido. O que é pecado? A palavra pecado no grego, amartia, significa errar o alvo, né? E dentre outros significados, transgressão, iniquidade ou revolta deliberada contra as leis de Deus. O que nós vemos aqui no texto é que eles erraram de forma deliberada o alvo que foi traçado por Deus. Eles erraram de forma deliberada, escancarada, o alvo que havia sido estabelecido por Deus. E quando eu falo de orgulho, eu falo de algo que surgiu primeiro no coração ou no interior do próprio Satanás, que foi aquele que deu origem ao pecado e todas as maldades que sobre o mundo impera e reina atualmente. Satanás foi o primeiro que errou o alvo, e em decorrência disso, o que ele faz? Ele incita o ser humano a pecar contra Deus, porque Satanás, ele sabe que o pecado cometido por um ser humano, ele se torna uma afronta direta ao Criador. O pecado praticado por um ser humano, ele se torna uma afronta direta ao Criador. Satanás para afrontar a Deus, Satanás para lançar desafio a Deus, Satanás para irritar a Deus, Satanás para mostrar para Deus que a formação do homem foi um trabalho, uma perda de tempo. O que Satanás faz? Satanás, ele incita o ser humano a pecar. Satanás, ele incita o ser humano a pecar contra Deus, porque uma vez que o coração do homem é incitado ao pecado, e o pecado pelo homem é praticado, a face de Deus é afrontada, e quando Deus é afrontado, o opositor, que é Satanás, ele logo se alegra, e ele acusa o pecador diante de Deus, afrontando a Deus por meio da sua acusação. A Bíblia fala que Satanás, ele é o acusador de nossos irmãos, e ele acusa-os de dia e de noite. Acusa de quê e acusa por quê? Ele acusa pelos pecados que ele mesmo incita o homem a praticar, e uma vez que o homem pratica o pecado criado por ele, incitado por ele joga isso na cara de Deus, como se fosse afronta. Então, quando o homem, ele peca, ele erra o alvo, ele está afrontando a Deus diretamente. Diga bem assim: o homem quando peca,
está afrontando a Deus. Diga diretamente. Entre as muitas coisas que podem afrontar a Deus, o pecado está no topo. Entre as muitas coisas que podem afrontar a Deus, o pecado está no topo. Se tivesse um ranking de 10 coisas que afrontam a Deus, o pecado estaria lá na ponta, encabeçando a lista, como número 1 das coisas que deixam Deus em uma situação de afronta. Satanás sabia disso, e quando Deus formou o ser humano, ele entendeu que havia uma maneira de afrontar aquele que o havia expulsado do céu. E qual maneira seria essa? Levar o homem à queda e derrubando o ser humano que Deus havia formado em estágio de perfeição de santidade. Ele pensou: com a queda eu afronto a Deus e mostro quão ridícula foi a formação do ser humano. Então, dentro deste contexto que nós estamos aqui diante, nós vamos ver como que o orgulho atrapalha o ser humano no exercício de serviço a Deus. Vamos ver isso aqui, preste bem atenção no texto, não perca nada, por gentileza, não perca nada. Vamos ver o orgulho na vida de Adão, o orgulho na vida de Adão, capítulo 3, versículo 10, o orgulho na vida de Adão, capítulo 3, versículo 10, diz assim: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu. Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu. A nudez não é consequência do pecado. A nudez não é consequência do pecado. Mas o reconhecimento da nudez é consequência do pecado. Porque no versículo de número, leia comigo aí, no versículo de número 25, do capítulo 2, versículo 25 do capítulo 2, diz assim: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então a nudez não é consequência da queda, mas o reconhecimento da nudez é consequência da queda. Então, onde está o orgulho de Adão dentro deste versículo? Adão sabia, desde o versículo 6, quando ele comeu o fruto, desde o versículo 6, Adão sabia que algo estava errado. Adão sabia desde o versículo de número 6, isto é, há 4 versículos atrás, Adão sabia que algo estava errado, porém, ele não procurou a Deus para acertar a situação. Ele sabia que algo estava errado, mas mesmo assim ele não foi até Deus, porque ele comeu fruto no versículo de número 6. No versículo de número 6, ele passou sabendo que estava nu. O versículo 7, ele passou sabendo que estava nu. O versículo 8, ele passou sabendo que estava nu. O versículo 9, e passou sabendo que estava nu, o versículo 10. E se Deus não desse, ele não procurava a Deus para acertar essa situação. Ele não buscou a Deus, irmão.
o profeta pode ser velho, o profeta pode até ser cego, mas a gente sabe quando o negócio está errado. O profeta pode até ser cego, o profeta pode até ter a idade avançada, mas todo homem e toda mulher sabe quando o negócio está errado, porque ninguém é bobo. Eu sei quando eu estou errado, você também sabe quando você está errado. Ninguém é inocente diante da manifestação do pecado. Quem o pratica tem plena consciência e conhecimento de que algo está errado, porque Adão está errado. Só que Adão não procura Deus. Adão sabia que algo estava acontecendo que não era para acontecer, mas ele não procurou Deus para poder consertar a situação. Por que ele não procurou Deus? Porque o seu orgulho o impedia. O orgulho de Adão não deixava Adão ir até Deus para consertar aquilo que ele havia feito de errado. Então, primeira marca do orgulho em Adão é que Adão sabia que estava errado, mas fingiu que estava tudo bem. Ele sabia que estava errado. Talvez você conhece alguém que se encaixa nisso aqui, aquele tipo de pessoa que assim sabe que não está certo as coisas, sabe que tem uma coisa errada, mas ele vai vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ele vai levando as coisas como se tivesse tudo bem. Afinal de contas, ninguém sabe. Afinal de contas, ninguém tomou conhecimento. Afinal de contas, ninguém está entendendo o que eu estou vivendo. Aí vai empurrando com a barriga, vai tampando o sol com a peneira, vai levando as coisas do jeito que dá, aos trancos e barrancos, e não busca uma forma de consertar o erro. Irmão, errar é humano. Já dizia a nossa irmã Bruna Carla: sou humano e não consigo ser perfeito. Errar é humano, mas permanecer no erro é estupidez. Homem de verdade, mulher de verdade não é aquele que nunca erra, mas é aquele que, quando erra, reconhece que errou e busca conserto. Porque tem gente que quando erra pensa: meu Deus, nunca mais eu vou ser homem de Deus porque eu errei. Aí tem outra que pensa: nunca mais eu vou ser mulher de Deus porque eu errei. Irmão, o ato de errar não me faz ser menos ou mais de Deus. O que me faz ser menos de Deus é a minha incapacidade de buscar a Deus para resolver a minha guerra e resolver a minha situação. Homem de verdade não é quem nunca erra. Homem de verdade é aquele que erra e busca Deus para consertar o seu erro. Mas nós estamos vivendo dias da Igreja de Cristo que as pessoas erram. Poderemos ficar aqui até o ano que vem falando erram, porque erram e não buscam uma maneira de consertar. Afinal de contas, o profeta não viu, afinal de contas, Deus não revelou. E enquanto Deus não revelou, o profeta não viu, a gente vai vivendo a vida adoidado, como se nada tivesse acontecendo. Então o orgulho impediu Adão de buscar a resolução do problema. Vejamos o orgulho na vida de Eva rapidinho. Vejamos o orgulho na vida de Eva, capítulo 3, versículo de número 6, versículo 6. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. O que ela fez?
E tá com medo, hein? O que ela fez? Não fica com medo não, porque é bênção que está aqui, viu? Depende do ponto de vista que for visto também, tem isso, né? E tomou o fruto e comeu. Mas não basta. Não basta para Eva apenas comer. Ela tomou o fruto e comeu. Irmão, já estava bom, assim, dentro da sua concepção de quero contrariar Deus, dentro da sua concepção de não quero saber do que Deus falou, quero viver a vida que eu tenho, estou nem aí mais para o princípio, então está bom, dentro dessa concepção já está bom, só que isso para ela não basta, ela comeu e também o seu marido, e deu também ao seu marido, porque tem gente que, como a irmã Eva, tem a enorme capacidade de pecar e envolver outras pessoas no seu pecado, porque só pecar sozinho não basta. Tem a enorme capacidade de, além de pecar, envolver outras pessoas no seu convívio pecaminoso. Quantas pessoas que são mentirosas, fofoqueiras, caluniadoras, contendeiras, mas elas sempre conseguem uma forma de envolver outras pessoas nas suas fofocas, nas suas contendas, nos seus disse-me-disse. Ela não fica sozinha, nunca fica. Ela sempre precisa embutir alguém nesse bojo de malignidade e de pecado, de maneira que sempre que você cata um fofoqueiro, aí se você puxar vai vir aquele lastro de gente que estava envolvida. Uma só pessoa poderia ter ficado nesse trem dessa fofoca lá para os quintos dos infernos, mas ela tem a enorme capacidade de envolver várias outras pessoas nessa trama. Tem gente que é assim, quer pecar, mas não quer pecar sozinho. Tem gente que é assim, quer fazer maldade, mas não quer fazer maldade sozinho, quer envolver alguém, porque se pingar em mim, pinga em você também. Porque tem gente que é tão cara de pau, é tão covarde, é tão medíocre, que ao invés de pecar e sumir esse pecado lá pro raio que o parta, não, eu vou pecar, mas eu vou enfiar essa menina no meio também. Eu vou pecar, mas eu vou enfiar esse varão nesse rolo. Porque se, como diz os jovens, né? Se dá ruim para mim, dá ruim para ele também. Tem gente que assim quer fazer, mas não quer fazer sozinho. Quer fazer, mas quer envolver mais pessoas. Irmão, eu não quero dar liberdade para ninguém pecar aqui, viu? Eu não quero dar liberdade para ninguém pecar. Mas escolheu pecar, não quer servir a Deus, escolheu andar num caminho torto, escolheu ir para o mundo, escolheu viver uma vida de farsa, escolheu, amém, faça o que quiser, mas não envolva ninguém mais nisso, não envolva mais ninguém, porque se eu quero pecar, eu não posso envolver mais ninguém, eu tenho que ir viver essa prática para lá. Mas tem gente que é tão ruim, que não faz sozinho. Eu preciso ir, mas eu tenho que levar alguém comigo para praticar comigo, para quando a corda estourar, eu não sou o único prejudicado. Tem mais uma, mais duas e mais três. Por que tu fez isso? Eu não fiz sozinho não, hein? Fulano também fez. Tem gente que parece que se sente aliviado quando ele consegue induzir outras pessoas ao seu erro. Eu me lembro aqui do nosso querido Sansão. O que Sansão fez? Pastor Ronald, o que Sansão fez
com seus pais. Lá vai Sansão pela estrada, cheio da unção de Deus, cheio do propósito. Lá está vindo um leão feroz, e ele pegou o leão e matou. E lá vai Sansão embora. Enquanto Sansão, tomando o seu caminho, um enxame de abelha foi lá e colocou ali umas favas de mel, uma colmeia inteira, e colocou ali o seu mel. Daqui a pouco está voltando Sansão, junto com seu pai, junto com a sua mãe, junto com a sua família. Lá vai os seus pais, passam à frente. Sansão vai lá no animal morto e pega um pouco daquele mel, tocando no cadáver daquele animal, quebrando a comunhão do voto do seu nazireado. Ele compromete a sua comunhão, pega o mel, come o mel e quebra o seu voto. É pecado que Sansão está cometendo aos olhos de Deus, porque ele não podia tocar no cadáver de nenhuma criatura morta. Ele come o mel e quebra o voto, e vai lá no seu pai, vai lá na sua mãe e dá o mel para eles também. E a Bíblia diz que eles não sabiam da onde Sansão tinha trazido aquele mel, e Sansão está comendo aquele mel. Imagine aquele mel escorrendo assim, Fabrício, pela barba dele, e ele limpando aquele mel, porque mel virgem é assim, ele escorre, aí está escorrendo, Sansão limpando, está gostoso Sansão. Imagina o pai falando, imagina Manoá olhando para, está gostoso Sansão, está docinho pai. Imagine a mãe de Sansão, está doce filho, está doce, mas toma aqui um pouquinho. Ele dava assim um pouquinho na mão da mãe dele, e Manoá pegava e comia aquele mel saboroso. Está docinho, mas Sansão está quebrando o seu voto. Sansão está quebrando a sua comunhão. Está doce? Está, mas é algo que está contrariando a vontade de Deus. Está docinho? Está maravilhoso, mas Sansão está quebrando o seu propósito com Deus. Irmão, entenda uma coisa: você não é abelha, você é ovelha. Então não se deixe enganar pelas propostas adocicadas que o diabo coloca na sua rota. Lá vai você, aí o diabo coloca ali uma proposta doce, aí lá vai o crente e vai comendo, porque o pecado é assim, não é? Quando o crente está na carne, o pecado parece doce. Quando o crente está na carne, não está orando, não está jejuando, não está se consagrando, não está buscando, o pecado é doce. Olhou ali a personalidade do pecado, aí está lá, parece um favo de mel com duas pernas. Aí lá vai ele, o crente abelha, e lá vai lá para poder dar uma conferida. Daqui a pouco está desviado, porque o crente precisa vigiar. Fala para alguém próximo de você: fica ligado com o pecado, porque o pecado parece doce, mas depois se torna amargo. Glória a Deus. Alguém está entendendo o que Jesus está falando aqui? Alguém está compreendendo? Parece doce, parece doce, mas a amargura do pecado não se revela no ato da prática. Se revela, pastor Leonardo, depois. Porque se o pecado se revelasse amargo no começo, ninguém praticava. Se o pecado fosse amargo no começo, ninguém praticava. Então o que o diabo faz? O diabo faz o pecado parecer doce à primeira impressão. Aí depois que o pecado é consumado, aí a sua amargura se revela. Porque o pecado é como uma moeda de dois lados. No primeiro lado é mel, no segundo é fel. Então se o fel se manifestasse primeiro, quem que iria provar?
Alguém ia? Aí o diabo sabe que ninguém ia. Aí o diabo revela qual face primeiro? A face do mel. Aí é docinho, não é assim? Aí é docinho. Aí fica lá o bobão se deliciando naquele mel, não é? Se deliciando naquele mel. Aí quando o lado da amargura se revelar, é tarde demais. Então Eva está comendo e está dando também para o seu marido Adão, revelando aquele tipo de pessoa que não peca sozinho, ou não quer pecar sozinho, quer pecar, mas precisa envolver outras pessoas. O conselho que eu dou para você é esse: vigia o máximo que você puder. Mais um sinal de orgulho agora na vida de Adão, capítulo 3, acompanha comigo o texto, capítulo 3, versículo de número 8, capítulo 3, versículo de número 8, diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Eles se esconderam de quem, gente? Eles se esconderam de quem? Preste atenção, hein? Preste atenção. Entre as árvores do jardim. Percebam que eles, ao invés de confessarem o mal, desde o versículo 6, eles estão amontoando esse aglomerado de coisa, e ao invés de buscar a Deus, Deus buscou o casal. Ao invés de eles buscarem a Deus, Deus resolveu buscá-lo, e eles se esconderam de Deus. Se tivessem primeiro se escondido da serpente, não precisavam se esconder de Deus. Mas quem se mostra para o pecado precisa se esconder de Deus. Quantas pessoas que estão assim dentro da igreja, lamentavelmente eu falo isso, se escondem de Deus, porque sabe que Deus vai descer a qualquer hora, meu irmão. Sabe que Deus vai descer. Eu posso ficar um mês, 2 meses, 1 ano, eu posso ficar até 10 anos dessa maneira, mas uma hora Deus vai descer no Éden. Fala aí para esse amigo do lado, fica crente, porque a qualquer hora Deus desce no Éden. Deus desce, então entenda isso. Glória a Deus. Aí algumas pessoas do nada param de cantar. Do nada param de cantar. Vamos ouvir a irmã fulana com oportunidade? Próximo culto, vamos ouvir a irmã com oportunidade? Próximo culto, vamos ouvir a irmã com oportunidade? Aí vai na líder do departamento: ô minha irmã, eu preciso me afastar do departamento, sabe? Resolver umas coisas de família. Aí a irmã do departamento, que não tem nada a ver com a vida de ninguém: amém, amada, nós vamos orar. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Não, está tudo na bênção, então vamos orar. Não é assim? Aí se afasta do departamento dos jovens, de senhoras, irmãs, de varões. Aí para de pregar, aí troca de chip para não receber mais agendas externas. Aí quando alguém liga: dá para pregar aqui, varão? Esse mês não está podendo pregar não, porque o pastor está precisando de mim na igreja. O pastor nem sabe onde anda a benigna criatura, mas o pastor está me segurando esse mês, não está dando para eu pregar não. A pessoa, ela se exclui, a pessoa se afasta, a pessoa se autodisciplina, aí fica um período de 15 dias, um mês, dependendo da zebra que ela cometeu, fica 2 meses, aí depois aparece como se nada tivesse acontecido, cara de pau que nem óleo de peroba dá jeito. Aí aparece e fala: ô minha irmã, eu quero voltar para o grupo. Ô meu irmão, eu quero voltar para o grupo. Ô pastor, eu quero fazer isso. Ô pastor, eu quero fazer aquilo. Aí vai lá e coloca lá no
no status do WhatsApp, agendas abertas 2020, não sei quanto, agenda aberta. Aí agenda aberta, agenda aberta, agenda aberta. Aí o pastor pergunta: filha, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, passei por um processo aí, estava aí na caverna, mas não fala a verdade, nem por reza braba, não fala a verdade, se afasta. A presença de Deus está procurando e a pessoa está se escondendo. Deus está caçando e a pessoa está se escondendo. Eu vou dar um texto da Bíblia, texto da Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 28, livro de Provérbios, capítulo 28, vou dar um texto da Bíblia, um texto, e se você não dá nem glória a Deus, vou ficar muito triste com você, viu? Se você não dá nem glória a Deus por esse texto que eu vou mencionar aqui, Provérbios capítulo 28, Provérbios capítulo 28, versículo de número 13, versículo de número 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Quem encobre não avança, quem confessa recebe a misericórdia. Quem encobre fica debaixo de maldição, quem confessa recebe a bênção de Deus. Quem encobre anda para trás, quem confessa anda para frente. Quem encobre desce, quem confessa sobe. Então o melhor fazer é confessar. Encobrir não dá jeito, porque quando eu encubro uma transgressão, não só eu pago o preço, mas quem anda comigo também padece. A casa de gente fica assombrada, amaldiçoada, relacionamento, família, filhos, enfim, uma infinidade de situações, porque o diabo, ele tem toda a liberalidade para trabalhar sobre a vida de quem não confessa os seus delitos espirituais. Aí a gente fica expulsando o demônio, aí a gente faz oração, a gente jejua, a gente põe a mão na cabeça, a gente impedra a bênção, impedra a bênção, a gente faz campanha 7 dias, 21, faz campanha de Salmo 91, 150, a gente arrasta para vale, arrasta para monte, vai para madrugada, e faz, e nada muda. Aí a gente fica: o que está acontecendo? Ou o negócio está errado comigo, ou está errado com a bendita criatura. É porque às vezes tem coisa que precisa ser confessada. Isso não é forçação de barra, meu irmão, não é forçação de barra, minha irmã. Isso é o apelo do Espírito Santo para o pastor e também para os ouvintes. Cometeu um delito, não encobre, confessa, porque quem encobre é amaldiçoado e não prospera. Quem confessa, olha a misericórdia alcançada. E não adianta confessar em meias verdades. Não adianta confessar em meias verdades. Pastor, eu fui lá, aonde? Fui lá, acabei, vendo o quê? Aí vai falando, passo a passo, e não conta tudo. Aí depois fica com a consciência aparentemente tranquila, porque confessou entre aspas, confessou em partes. Por que o diabo tem tanta liberalidade para trabalhar em algumas vidas? Porque o diabo sabe que tem coisas que não foi colocada no altar. É por isso que é tanta guerra, é tanta batalha, não há prosperidade, não há vida em Deus, não há sucesso. Fica vai e vem, vai e vem, vai e vem. Pior do que aquela montanha russa daquele parque fajuto que via no final da praia do morro. Vai e vem, e sobe e desce. Parece uma roda gigante, cantor de corim de fogo. Quem está em cima vai ficar embaixo, a roda vai girar, mas está girando mesmo na
na vida de muita gente, é um tal de sobe e desce, e sobe e desce. Meu irmão, até quando vai ficar esse sobe e desce, sobe e desce? O que Deus quer? É que você suba e permaneça lá em cima. Mas tem vezes que a gente sobe, aí o maldito do rolo que ficou lá por baixo camuflado, ele fica puxando. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo. O charco de lodo é aquilo que prende e puxa para baixo. Mas quando eu confessei o meu pecado, tirei o meu pé desse lodo. Tirei o meu pé desse lodo. Esse lodo não me segura mais, porque agora eu não vou voltar, eu vou subir. Está entendendo, irmão? Então, se é para falar, tem que falar assim. Se Deus não desce, ele viveria da mesma maneira. Você concorda comigo? Tem que concordar, porque está na Bíblia. Se Deus não desce, Adão e Eva permaneceria da mesma maneira, porque eles não procuraram acertar antes, só depois que Deus desceu. Eu quero dar outro texto para vocês aqui, segundo livro do profeta Samuel. Quero te dar outro texto. Se Deus não desse, ele não falaria nada. É igual casal de namorado. Que fica namorando 30 anos. 30 anos para casar no ano 31. Casar 30 anos namorando. Aí cai, recai. Não vou falar com o pastor, porque a gente vai casar mesmo. Aí quando a gente casar fica tudo certo. Aí casa debaixo de maldição. Pensa que o casamento vai resolver a pendência. Vai resolver, entre aspas, senhores, entre aspas. Mas o diabo sempre vai ter um coringa na manga. Porque quando ele partir para cima, eu estou casado, não, você está casado, mas eu estou atrás de você pelo pecado praticado lá atrás. Você lembra de Judá lá no Egito junto com os irmãos? O nosso pecado nos encontrou. Porque o pecado viaja. E quando você tudo bem, aí ele chega, igual um terremoto, e treme tudo. Mas meu Deus, mas eu estou tão puro agora, eu estou tão certo agora. O pecado não está cobrando o agora, mas o pecado está cobrando aquilo que ficou pendente, lá embaixo. Mas vamos ler o texto aqui, se Deus não desce, meu irmão, o que seria de Adão? Capítulo de número 11. Segundo Samuel 11, versículo de número 4. Versículo 4 diz assim: e então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ele a ela, se deitou com ela, e ela já tinha se purificado da sua imundície. Então voltou para sua casa, teve o relacionamento homem e mulher. Aí depois, vai fazer o que agora? Agora não tem mais nada para fazer. O que tinha para fazer já foi feito. Faça o que? Veste a roupa e volta para casa. Tá tudo certo. Veste a roupa e volta para. E tu vai para onde? Eu vou para o trono. Tu vai para a tua casa, lavar vasilha, lavar roupa, cuidar da sua casa. E tu vai para onde, rei? Eu vou voltar para o trono, porque eu sou rei. Tu vai para casa, eu vou para o trono. E vida que segue. Capítulo 12. E vida que segue. Capítulo 12, versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deixa eu te explicar. Ele caiu no capítulo 11. Qual capítulo? 11. Passou o capítulo 11
Todo. No capítulo 12, Deus enviou Natã, versículo 1. E Deus enviou Natã. Se Deus não envia Natã, Davi não vem a Deus. Se Deus não desce no jardim, Adão não vai a Deus. Se Deus não envia Natã, Davi não vai a Deus. Por que não vai, pastor? Porque o orgulho o impede de assumir que errou. E vou te contar mais, hein? Aqui no texto, Davi não confessa pecado em nenhum momento. O Natã conta a parábola, ele fica nervoso e tal. Tem que fazer o que com o homem, Davi? Esse homem tem que morrer. Aí o profeta, tu é o homem. Tu é o homem. Olha a acusação do profeta. Tu é este homem. Se o profeta não acusa, Davi não confessa. Se o profeta não acusa, Davi não confessa. Não há confissão, existe uma acusação profética. Mas o rei em nenhum momento levantou bandeira de confissão, só depois da acusação. Olha o que está escrito em Josué capítulo 7. Eu preciso falar isso aqui para depois eu glorificar Jesus, viu? Capítulo 7, Josué, capítulo de número 7. Veja a ação de Acã, capítulo de número 7, versículo de número 19. Versículo de número 19. Josué 7, 19 e 20. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não o oculte, não me esconda. Se Josué não vai a Acã não viria a Josué. Meu irmão, se você não entender isso, se Deus não vem a Adão, Adão não vai a Deus. Se Natã não vem a Davi, Davi não vai a Deus. Se Josué não vem a Acã não vai a Josué. E a sorte foi lançada. Tem pecado na congregação. Tem pecado no arraial, Josué. Não fica triste, levanta-te. Porque o cabo Josué ficou prostrado o dia todo. Levanta. Fica assim, não. Tem pecado na congregação. Pecado na congregação, pecado na congregação. É quem? Vamos separar aí. Está acontecendo para a gente ver onde está o delito. Tiraram sorte. Tribo de Judá foi cantada. Tiraram sorte. Família de Carmi foi contada. E foi selecionando. E o infrator estava no meio. E em nenhum momento ele se levantou. Não precisa fazer nada disso, pessoal. Fui eu que errei. Quando Josué separou a liderança de tribo, o infrator já estava lá. Porque Acã é filho de príncipe. Estava no meio. E quando ele viu a separação, já sabia. A casa vai cair para o meu lado. Só que mesmo assim ele ficou travadinho. Quando a tribo de Judá foi cantada, imagina o coração dele. Ele deve estar pensando: Deus desceu no arraial. Deus desceu no arraial. Porque o mesmo Deus que desce no Éden, ele desce no arraial. O mesmo Deus que desce no Éden, ele desce em Jerusalém. O mesmo Deus que desce em Jerusalém, ele desce na igreja. Viu? Ele desce na igreja. Fica crente, hein? Desce na igreja. Então, foi separado e mesmo assim Acã não confessou imediatamente. Aí Josué, profeta, olhou para a cara dele e disse: faça confissão agora. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Faça confissão agora e declara-me o que fizeste. Aí agora, diante disso, não dá para esconder. Respondeu Acã e disse a Josué: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim
e assim. O fiz assim e assim, o texto está querendo relatar que ele disse tudo ponto por ponto, porque a confissão, se não for completa, é inválida. A confissão, se não for completa, é inválida. Por isso que diz, e ele disse que fez assim e assim. Está dando os detalhes da confissão. Os detalhes da confissão. Josué o acusa, mediante a acusação vem a confissão. Tem gente que é assim, sabe que está no erro, mas não confessa. Sabe que está errado, mas não confessa. Adúltero, fornicador, mentiroso, caluniador, homossexual, espancador, lésbica, tudo embutido, mas não confessa. Aí fica dando problema, fica fazendo coisa errada, é pornógrafo, viciado em pornografia, é viciado em todo tipo de prostituição, mas não confessa, não procura Deus. Eu preciso procurar Deus, irmão. Eu não posso me sentir uma pessoa superior, que não precisa buscar a Deus. Eu preciso buscar a Deus, porque o pecado me destrói, o pecado acaba comigo, o pecado me coloca numa posição ruim diante de Deus. O pecado pode destruir minha família, minha casa, meu casamento, meu ministério, meus sonhos, as ideias que eu planejei para o meu futuro. Se eu não buscar a Deus, Deus pode fazer algo que eu possa não gostar. Imagina Deus enviando um profeta. Imagina Deus enviando um profeta, colocando o dedo na cara. Assim diz o Senhor, desce. 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 Imagina Deus. Imagina você assim. Perdão, não é palavra de maldição, viu? Você que eu falo é forma de se expressar, mas imagina o crente empunhando o microfone em qualquer canto da terra, Deus levanta alguém, diz Deus desce, 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 porque eu vi isso. Faz um carinho na mão do seu irmão e disse bem assim: Deus, quando quer trabalhar, Deus desce. Diga para ele, Deus, quando quer trabalhar, Deus desce. Agora, aonde ele precisa descer, eu não sei, mas eu só sei que Deus desce. Eu não sei aonde ele precisa descer, mas eu sei que Deus desce. Talvez Deus precisa descer no casamento de alguém, na vida íntima de alguém, no namoro de alguém, na empresa de alguém, no trabalho de alguém, no coração de alguém. Talvez Deus está precisando descer na cabeça de alguém, pensamentos oscilantes, prostituídos. Talvez Deus está precisando descer nos olhos de alguém que não pode ver uma roupinha curta, que fica toda assanhadinha, igual um galo pronto para briga. Talvez Deus precisa descer dentro da casa de alguém, lá no trabalho de alguém. Eu não sei aonde ele precisa descer, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus desce. Diga para o amigo, só para ele ficar crente aí, diga: Deus desce. Deus desce. Deus desce. Deus desce. Vamos voltar. Deus desce. Pastor, é prova bíblica que Deus desce? Deus desceu no jardim, meu irmão. Deus desceu. Vamos lá. Só para finalizar. Orgulho na vida de Eva novamente. Eu estou pegando vai Adão, vai Eva, vai Adão e vai Eva, viu? Para não ficar só Eva que é orgulhosa, só Eva que é errada. Não. Adão, Eva, Adão e Eva. Vamos lá. Capítulo 3, versículo de número 6. Capítulo 3, versículo de número 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore agradável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Nós já lemos esse versículo, viu? E comeu. O texto não mostra forçação de barra. E comeu.
comeu. Ela foi convencida. Por isso o texto não mostra forçação de barra. Simplesmente a serpente mostrou um lado da fruta que ela ainda não tinha visto, e ela se agradou, está dizendo aí que era agradável aos olhos, e ela tomou e comeu. Pecou de forma voluntária e deliberada. Pecou de forma voluntária e deliberada. E tomou. E tomou. Ninguém está dizendo pega, toma, pega. Ela pegou e comeu. Pecou de forma voluntária e deliberada. Deu ouvido a quem não era para ter dado. Deu ouvido a quem não era para ter dado. Irmão, ela já estava conversando com a serpente há 5 versículos. Ela começou o diálogo no versículo 1, está conversando no 2, está conversando no 3, a conversa está boa, hein? Está conversando no 4 e está conversando no 5. Aí depois que o diabão encheu a cabeça dela, o diabo saiu. Você não vê mais ele. Você não vê mais o diabo aqui. Ele sai de cena no 5 e só volta lá embaixo quando Deus desce para dar sentença. Porque o diabo desce, inflama e sai fora. Põe fogo no parquinho e deixa o negócio queimar e se retira e deixa o povo brincar. E deixa o povo brincar. Ela está conversando no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6. Dando ouvido a quem não era para dar. Irmão, para de dar ouvido a gente errada. Para de dar ouvido a gente errada. A serpente está manipulando e influenciando muita gente. Para de ouvir gente que não obedece a Deus, gente que não teme a Deus. Para de ouvir gente inflamada que não tem temor de Deus, que não teme a Deus e não ouve a palavra. Para de abrir a porta da sua casa para receber gente, para falar mal de gente. Não abre a porta da sua casa para gente fofoqueira, para gente contendeira. Se for na sua casa, vai fazer o que? Orar, comer, beber, se alegrar. Amém, maravilha, glória a Deus. Começou a falar mal de gente, meu irmão, vamos parar por aqui essa conversa, porque não dá para ficar falando mal do irmão aqui. O irmão não está aqui para se justificar, então não é certo ficar fazendo isso aqui. Então é assim, não abra a sua casa para ninguém falar mal de gente com você. Não abra, porque você está dando uma brecha para Satanás entrar. E te digo mais, se alguém tem coragem de falar mal de alguém para você, vai ter coragem de falar mal de você para outro. Então não caia nessa armadilha. Se alguém está falando mal de alguém para você, já tem que ficar no crente, sai de fora desse laço. Porque se está aí falando mal de alguém para você, amanhã vai estar na casa de outra pessoa falando mal, adivinha de quem? E você, seu bobo, com certeza é de você, com certeza é de você, ou de mim. Ou de mim. Então não dá ocasião, não dá brecha, não dá oportunidade, meu irmão. Diz bem assim no último salmo de Davi, está escrito bem assim: e findam aqui as palavras de Davi, filho de Jessé. Ponto, acabou o salmo de Davi. Quando alguém chegar na sua casa e começar a falar mal de alguém, você vai ver assim: irmão, e findam-se aqui as palavras de quem estiver falando. Não tem. Se quer continuar, meu amigo, já fez isso, fez aquilo, meu irmão, vai lá resolver com ele, porque eu não tenho nada a ver com essa situação. Não, vai lá resolver não, aqui na minha casa não é ambiente desse tipo de prática. Aqui eu tenho minha família, aqui eu tenho meus filhos, o meu lar é um lar consagrado, e eu não posso permitir que você venha aqui fazer a minha cabeça para falar mal dos outros. Aí fica aí. Abre a oportunidade para as pessoas ficar debaixo do seu telhado, sentado no seu sofá, comendo da sua comida, bebendo do seu café, ficar falando mal da vida alheia. Aí daqui a pouco aquele infame ou aquela infame vai embora, aí fica você lá. Aí você não entende quando de repente tudo começa a dar errado.
o céu se rasga e tudo começa a dar errado. Aí por quê? Por quê? Por que será? Por que será? Por que será? Porque permitiu que alguém entrasse na sua casa, sentasse na sua poltrona, tomasse o seu café para ficar falando mal de um ungido de Deus ou de uma ungida de Deus. Mas ele está bagunçado, pastor, ela está bagunçada. Deixa Deus descer e resolver a guerra dele. Você não tem nada a ver com isso. Ah, mas ele está assim, ela está assada, eu tenho que falar nele. Tem que falar coisa nenhuma. Porque quando você está errado, você não gosta que ninguém fala de você. Agora, porque quando é outro que está errado, você se sente no direito. Ou você não é crente, ou você é um hipócrita. Porque quando eu estou errado, eu não gosto que ninguém fala de mim. Mas quando é outro que está, eu gosto de malhar a pessoa. Então, não quer que ninguém faça isso? Saia fora da presença desse infrator. Quer ser meu amigo, meu irmão? Eu sou amigo de tanta gente fofoqueira. Sou amigo de tanta gente fofoqueira que gosta de uma contenda, que gosta de uma conversa fiada, meu irmão, que fala mal dos outros, que é fofoqueiro. Depois pega o microfone e fica... Depois roda, cai no chão, outro dia está lá, malhando os outros. Isso não é o Espírito Santo, porque Deus não habita nesse tipo de templo. Se habitar, meu irmão, eu rasgo a minha Bíblia e paro de ser pastor, porque não é o Deus que nós servimos. Deus não compactua com esse tipo de prática. Não é assim que Deus trabalha na vida de alguém. Diga para o amigo, fecha a porta para esse tipo de gente. Fecha a porta. É assim, meu irmão. Se começar, meu irmão, vão parar. É assim, meu irmão, vão parar. Eu posso estar conversando com qualquer pessoa. Eu não gosto que cite o nome de outra pessoa. Meu irmão, vão parar? Meu irmão, vão parar, por favor. Vão parar. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Pode estar conversando comigo no WhatsApp. Se falar o nome de outra, meu irmão, vão parar. Eu não vou parar. Parar por quê não? Porque a pessoa não está aqui. A pessoa não está aqui. Como que nós vamos ficar conversando aqui se a pessoa não está perto? É injusto, irmão, você deixar alguém ficar falando mal de alguém com você se a pessoa não está perto para se defender. Isso não é de Deus, irmão. Você não deveria nem andar perto dessa pessoa mais. Paulo disse: vou desviar os meus pés daqueles que tomaram o caminho da mentira. Então está indo para lá? Eu estou indo para o lado de cá, mas eu não vou estar junto. Chegar perto de mim para poder malhar outra pessoa, eu não vou, meu irmão, eu não vou dar credibilidade. Eu não vou dar credibilidade, não. Isso eu não aceito, não. Ou vai procurar a pessoa lá para aceitar isso aí. Não aceito. Vocês me conhecem, irmão. Você precisa fazer assim. Não pode aceitar em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não fica dando ouvido para quem não deve. Segundo os historiadores, deixa eu te passar um relato. Segundo os historiadores, essa trama de queda aqui não se deu em um só dia. Não se deu em um só dia. Segundo os historiadores, esse ato de queda não se deu em um só dia. Por que não se deu em um só dia? Eles deduzem que do versículo 5 para o versículo 3, para o versículo 6, há um tempo que não foi contabilizado por Moisés. Do 5 ao 6, há um tempo que não foi contabilizado, porque ele começa de uma forma a conjugação verbal, ele usa a frase para um lado e depois ele começa com outro tópico, com outro assunto, e vendo a mulher. Parece que ele finaliza uma história e ele já vai iniciar outra sequência pegando da parte que tinha finalizado. Porém, segundo os dados históricos, do verso 5 para o verso 6, há um tempo que não dá para contabilizar. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, porque nesse contexto aqui, os dias não eram contabilizados como os nossos dias, e nem as horas contabilizadas como as nossas horas. Então pode ser um dia, pode ser 2, pode ser uma semana, pode ser um mês ou pode ser um ano, não dá para saber, mas não foi no mesmo dia, de forma sequencial. Isso nos faz saber que a queda de alguém
não se dá de um minuto para o outro. É um efeito progressivo. É um efeito, irmão Marcos, progressivo. Por quê? O pecado, para ser consumado, ele precisa ser primeiro desenvolvido e trabalhado. Ele vai sendo desenvolvido e trabalhado. Meu irmão, ninguém cai do dia para a noite. Ninguém cai do dia para a noite. É uma sequência de infrações cometidas, de penalidades cometidas. O pecado está trabalhando até se tornar físico, palpável ou material. Você sabe como que é isso? Não tem criança, tem criança sim, é claro. Mas você entende o que eu quero dizer, né? Não há crianças nesse contexto, né? Você sabe, homem e mulher sabe que o pecado não se manifesta de um momento para o outro, mas é algo que vai sendo trabalhado, principalmente quando se trata de queda no tocante ao homem e uma mulher. É algo que vai sendo trabalhado. Trabalhado como, pastor? É um elogio aqui, é um elogio ali, é uma mensagem agradável aqui, é um WhatsApp agradável acolá. Tá bonita hoje aqui, tá bonito hoje lá. Cortou o cabelo, foi aqui. Tu melhorou o cabelo lá. E seus olhos estão diferentes aqui. O seu sorriso é tão bonito lá. Você é uma pessoa maravilhosa aqui. Nossa, você foi ótimo lá. Aí começa esse jogo de elogios. Aí o diabo vai trabalhando. Nossa, ela falou que eu sou bonito. Nossa, ele falou que eu tenho um sorriso maravilhoso. Aí começa, aí o cão, que é cão por natureza, já começa a trabalhar. Fala, poxa, aquele marido lá feioso que eu tenho em casa, aquele horroroso, nunca falou que eu tenho um sorriso bonito. Agora, esse aqui me elogiou. Aí começa essa trama. Aí num belo dia, em que os filhos de Deus forem se apresentar a Deus, no meio deles está sempre quem? Satanás. Naquele dia que você estiver naquela guerra, vem Satanás e começa a articular os seus projetos, né? Aí tudo começa uma conversinha boba aqui, é um apertozinho de mão, que não era para ser dado, que a paz do Senhor é a paz do Senhor, meu irmão. É paz aqui, tchau, benção. Mas é aquele paz do Senhor mais demorado, né? Geralmente o paz do Senhor é 3 segundos, meu irmão. É 3 segundos. É aqui e aqui, aqui e aqui. Esse é o paz. Aí daqui a pouco é aquele paz, né? Paz do Senhor. Meu irmão, passou de 5 segundos, eu já devo desconfiar. É assim que eu falo, né? Passou de 5 segundos, eu já tenho que desconfiar. É aquele paz do Senhor mais alongado. Aí daqui a pouco é aquele paz do Senhor mais assim, como quem não queria soltar a mão. Aí já começa, é nessas tramas que o diabo trabalha. Pastor, mas o senhor também é muito, o senhor é radical, o senhor é muito assim e tal, vê pecado em tudo. Não é ver pecado em tudo, é saber que Satanás é oportunista e trabalha em tudo. Não é que eu sou radical, ou eu sou alucinado por essa demônio, não é isso. É porque eu sei que o diabo é oportunista. E cada brecha que ele encontra, ele vai penetrar e ele vai trabalhar. E por causa disso, eu já vi muitos casamentos ser destruídos, muitas famílias serem dilaceradas por causa disso. Porque o diabo entrou, porque ele viu a brecha. Aí está lá, ai, ele me ama. Só que ia acabar com a vida da boba, e a boba acreditou. Aí perdeu o marido, perdeu casa, perdeu igreja, perdeu bênção, perdeu unção, perdeu tudo. Está onde? Vai lá para a porta do boteco, encher a cara de cachaça e ouvir sofrência, e ficar lá a vida toda. E Deus estava alertando, porque nada acontece de um momento para o outro. Deus sempre fala, Deus sempre revela, Deus sempre orienta, Deus sempre adverte, Deus sempre dá sinais. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala, mostra, revela, anuncia à igreja. Agora, para bom entendedor, meia palavra basta. Se passou do tom, tchau. Passou do tom, tchau. Conversa feia, tchau. Chegou lá uma mensagenzinha lá, tu estava bonito na igreja hoje, hein?
Já manda um bloqueio logo, já dá aquele, né? Igual jogador de vôlei, já sobe bloqueando e corta. Vai ficar dando ousadia para quê? Obrigado. Nossa, a pregação estava ótima hoje. Obrigado. Que conversa é essa? Mulher ficar mandando mensagem para pregador, elogiando mensagem? Eu sou desconfiado, sinceramente. Mulher mandar mensagem para pregador elogiando, eu fico desconfiado. Eu fico feliz se chegar a sua mensagem. Eu odiei a sua pregação hoje. Aí sim eu ia ficar muito contente, porque eu tenho a certeza que papai falou. Porque quando o papai fala de forma tremenda, provoca esse tipo de reação no coração das pessoas. Agora, nossa, estava ótimo hoje. Aí a bonitinha cantou, caiu fogo do céu. Aí vai lá o Dom Juan mandar a mensagem de noite. Nossa, estava benção hoje, o louvor foi maravilhoso. Obrigado. Aí apaga a mensagem que é para o marido não ver, porque se o marido ver e for pelo menos crente espiritual, já vai saber que tem alguma coisa errada. É assim? Conversa é essa aqui, filha. Esse varão aqui falando que foi bênção, louvor lá. Conversa é essa aqui, filha. Aí ela já sabe já da trama, já vai e apaga a mensagem, né? Apaga a mensagem. Satanás trabalhando. Não dê ouvido para esse tipo de coisa, fica crente. Não fica dando vazão para Satanás. Porque nós estamos vivendo dias que o pecado está sendo amontoado dentro das igrejas, porque falta profeta para denunciar as coisas erradas que estão acontecendo. Por isso é adúlteros e mais adúlteros, mentira e mais mentira sendo amontoada, remontoada, amontoada dentro da igreja, porque não tem mais ninguém que tenha sensibilidade para pregar uma mensagem de confronto, para mandar o povo tomar vergonha, descer da olarice e consertar. É por isso que os namorados não têm mais zelo nenhum para casa virgem, para casar sem ter contato, não tem, porque está tudo à vontade, porque se prega assim, o jovem vai lá ver pornografia e entra naquelas práticas que você quer grande, sabe? Aí o pastor, não se preocupa não, filho, isso é coisa de menino faz assim, não, isso está errado, tem que se converter, tem que abrir mão dessas práticas. Ah não, mas ele é um varão que veste calça, mas ele parece aí uma menina, não, tem que tomar conserto para não virar gay, tem que tomar posição de Deus. Ah, mas ele é uma menininha e gosta tanto de jogar um futebol, parece um homenzinho, se parece um homenzinho, tem que tomar posição e virar mulher, aprender a lavar vasilha e lavar roupa dentro de casa, para depois não dar trabalho para querer casar com outra mulher. É assim, meu irmão, tem que falar a verdade. Quem fala a verdade não tem muitos amigos, mas pelo menos é crente. É crente. Fala a verdade. Se não tiver um que fala a verdade, Deus vai levantar alguém que tenha coragem para falar que isso é errado, para falar que crente não pode ir para a praia de biquíni, crente não pode ir para a praia de tanguinha, crente não pode ficar mostrando as suas vergonhas, mulher crente não anda de saia curta mostrando as pernas, mulher crente não anda mostrando decote, homem crente não anda mostrando essa perna branca raspada, não pode, crente é crente, ímpio é ímpio. E Jeová vai passar espada, vai passar a barachúria. Jeová vai passar espada. Se quiser ser crente, seja crente. Se não quiser ser crente, vai caçar a casa da mãe manda. Faz um carinho na mão de alguém, diga: Deus desceu no jardim. Diga direito, diga: Deus desceu no jardim. Fala: não deixa o pecado bagunçar o seu Éden. Fala para ele aí. Diga: não deixa o pecado bagunçar o seu Éden. Deus te colocou nesse jardim, preserva. Aleluia. Preserva. É porque o maligno é assim. O maligno é assim. Começa desse jeito. Quero ser crente, meu irmão, para não mais ter ouvir certas coisas e ser salvo. Porque assim,
começa assim, toda pessoa, escute, toda pessoa que chegar perto de você e falar bem assim, poxa vida, meu irmão, a igreja Assembleia de Deus deveria ser menos rigorosa. Toda pessoa que chegar perto de você com essa palavra, pode contar os dias, menos de um ano está desviado. Menos de um ano está desviado. Porque começa com um anelzinho no dedo, aí daqui a pouco está com a pulseira no braço, daqui a pouco está com um cordão no pescoço, daqui a pouco está sem camisa lá no mundo. Começa assim. Todo mundo que eu ouvi falar isso, menos de um ano estava desviado. Aí depois fala, sabe o que? A igreja Assembleia de Deus é muito radical. Então por que não saiu da Assembleia e foi para Batista? Foi logo para o mundo. Você não para pensar nessas coisas, não? Por que se a igreja Assembleia era muito radical e não permitia usar brinco, usar cordão e passar batom nessa bocarra? Por que se a igreja pentecostal era radical e não liberava? Então por que não foi para Batista? Isso. Por que não foi para Presbiteriana? Ou para Quadrangular ou qualquer outra, Maranata? Mas foi logo para o mundo. Isso revela que o problema não era a radicalidade da igreja, era o desejo que já estava dentro do coração. Porque se eu achar que a minha igreja é radical, eu procuro outra. Se eu achar que a minha igreja não presta, eu caço outra. Mas quando eu caço o mundo, eu estou provando que o problema não era a igreja, o problema era eu. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Estreitou de uma tal maneira, pega na mão do seu irmão que eu vou orar aqui. Aleluia. Estreitou, foi tudo, glória a Deus, aleluia. Mas é preciso ser assim, aleluia, porque eu estou cansado de ser amassado por Deus por causa de crente rebelde. Estou cansado de ser amassado, ser chicoteado por Deus por causa de crente rebelde, porque a gente tem dó de algumas pessoas, tem pena, não, tadinho, tadinha, daqui a pouco está lá ralando na boquinha da garrafa, trocando de namorado igual se troca de roupa, aí o pastor, então tem que descer a espada na terra, e que comece por nós aqui nesse altar, que pega esses obreiros de jeito, que pega essas obreiras de jeito, que pega essas meninas assanhadas de jeito, e coloca na posição que tem que colocar. E não anda rebolando perto de mim não, que eu sou casado, viu? Não anda rebolando perto de mim, que eu sou casado. Meu Jesus. Quer vestir roupa curta e andar rebolando, vai lá pro luto. Vai pro luto. Quer andar desfilando de roupinha apertadinha, vai pro luto. Vai pro luto. Ou vai para a igreja comportadamente. Mulher usa short debaixo da saia, para não ficar mostrando esse tipo de roupa íntima que algumas irmãs extravagantes usam para profanar a casa de Deus. E os varões têm que ficar assim, ó. Meu Jesus de Nazaré. Ô varão, tu tá gingando capoeira, é? Ou não, estou me protegendo da presença do inimigo. É assim, meu irmão, coisa escandalosa. Meu Deus. Esses varão com essas calças apertadas, que se dá um pisão, rasga essa calça. Quer ser homem, esse trem ruim, ou é homem ou não é homem? Isso aí, papai. É homem esse trem, ou não é homem? Ou é homem ou é mulher? Quer ser mulher, vai para o mundo. Quer estar na igreja, seja macho. Seja homem. Homem não usa esse tipo de veste. Apertada. Se fazer assim, se tem rasca. Vou até beber uma água. É isso, Jesus. Faz um carinho na mão de alguém, diga Deus desceu. Diga Deus desceu. Diga Deus desceu. E não faz cara feia para mim não, viu? Tá de cara feia, levanta e vai para casa. Não tá gostando, levanta.
amassado por Deus, porque quando as profecias vêm para sapecar, quem entra no sapeca, é o pastor. Quando fala que a igreja está desconcertada, quem tem que dançar essa valsa é o pastor. Mas se você for na casa do pastor, o pastor é crente. Se você for na casa do pastor, a pastora é crente. Mas aí a gente tem que dançar essa valsa por causa desses crentes rebeldes. Tem que tomar espada pela cara fora. Por causa desses crentes rebeldes, desobedientes, que não obedecem a palavra de Deus, que faz de tudo para contrariar aquilo que a igreja está ensinando. É preceito de homem, pastor. Então por que tu está ouvindo? É pirracento. Meu irmão, porque sinceramente, se eu não gosto, se eu não concordo, o que eu preciso fazer? Pastor, o senhor é gente boa, gosto muito do senhor como pessoa, mas está dando não, viu? Estou pedindo aí passagem aí, estou caçando aí outro ambiente para mim. Mas por que eu fico? E fico pirraçando o trabalho de Deus. Fico pirraçando. O pastor fala, não pode. Aí a serpente fala no ouvido, pastor, não foi bem assim que ele quis dizer. Como é que Deus disse? Não é para comer, se comer morre? Não foi assim que Deus disse. É porque Deus sabe que se você comer, os seus olhos vão se abrir. E Deus quer que você fique cego. Ah, é isso, né? Ah, então errado é Deus, né? Não é nós não. Dá esse fruto aí logo aí. Tá gostoso do Adão? Toma aqui também, Adão, aqui, um pedacinho de fruta aqui. Meu irmão, fica pirraçando. Fica em cima do muro, não cai nem pro lado de lá. E não cai nem pro lado de lá. Aí fica escandalizando a obra de Deus. Fica bancando uma de ímpio no trabalho. Fica bancando uma de ímpio na escola. Fica bancando uma de ímpio na vizinhança de casa. Aí depois a gente não ganha alma. A gente evangeliza, ninguém vem para a igreja. Eu vou lá para a igreja para quê? Aquela igreja, aquela menina é uma ímpia, aquele obreiro lá é um pilantra, aquele pastor lá é um sem vergonha, e aquela outra irmã lá falta pouco bater na cara do marido dentro de casa. Eu vou lá fazer o que naquela igreja? Que não paga dinheiro. Não paga dinheiro. Fala aí para o amigo, não dá ouvido para a serpente, seja crente. Por que você não falou? Está com medo? Ah, meu, eu já estou tremendo aqui já, viu? Já estou tremendo aqui, já, nesse altar. Estou tremendo, estou sentindo a presença de Jesus. Aleluia. Então você fala aí com ele aí. Fala para ele, não dê ouvido à serpente, dê ouvido a Deus. Diga, porque quem não foge da serpente vai ter que fugir de Deus. Ou se Adão e Eva tivessem fugido da serpente, não precisavam fugir de Deus. Mas vamos lá. Para finalizar, o orgulho em ambos. Orgulho em Adão, orgulho em Eva, orgulho em ambos, nos dois. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, ponto e vírgula. Poderia parar se fosse um ponto, mas por causa da vírgula tem que continuar. Então vamos ver o desfecho. E cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Antes da confissão, Adão e Eva sempre buscando subterfúgios para ocultar o seu pecado. Poxa, tão fácil em Deus. Oh Deus, não aguentei, viu? Não suportei, Deus. Fracassei, Deus. Oh Deus, tu mandou a gente não comer, mas a gente comeu. Oh Deus, né? Não deu certo, não conseguimos suportar. Mas ao invés de procurar acertar, é o seguinte, né, Adão? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma roupa para nós, uma veste. Quem sabe Deus é cego, né? Quem sabe Deus é cego. Deus é cego, vai descer aqui e vai ver tudo.
esse avental que está cobrindo aqui a minha parte superior e o avental cobrindo aqui a nossa parte inferior, né? Tem gente que pensa que Deus é cego. Tem gente que pensa que pode viver a vida de qualquer maneira, que Deus não está vendo. Mas Deus está vendo a nossa intimidade. Deus está vendo o sábio quando o sábio não está na igreja. Deus está vendo o sábio quando o sábio está fora da igreja, quando o sábio está na rua. Deus está vendo o sábio quando o sábio não está perto da irmã Tati. Deus está vendo o sábio quando o sábio não está perto dos obreiros, porque os olhos de Deus estão aqui, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. Você já observou a lua cheia? Já, pastor Leonardo? A lua cheia. Aí você sai de casa, tu olha para cima, ela está lá. Aí tu anda. Entra no carro, anda, vai lá para Vitória. Quando você sai do carro, tu olha para cima. Poxa, ela estava lá em Guarapari, quando ela está aqui em cima de mim, Vitória. Se a lua sendo lua, ela demonstra uma aparência de que te acompanha aonde você vai, agora esquece a lua. Imagina as duas luas, que são os dois olhos de Deus. Você vai para a direita, olhou ali eles. Foi para a esquerda, olhou ali eles. Quando você tiver com o seu aparelho celular aqui, ninguém está vendo aqui. Esquece não, viu? Quem está na frente não está vendo, hein? Esquece não, hein? Aqui em cima, ó. Quiser esconder, faz assim, ó. Mas acredite, até ali Deus vai ver. Até ali Deus vai ver, porque você esconde do seu pai, da sua mãe, mas você não esconde de Deus. Você esconde do seu esposo, viu, minha irmã, mas você não esconde de Deus. Você esconde da sua esposa, bonitão, mas você não esconde de Deus, porque Deus está com os olhos abertos, como chama de fogo, em todo lugar aonde você puser a planta dos seus pés, sobre a sua cabeça estão os olhos de Deus. Eu acho que eu vou orar para acabar, porque os deu um negócio aí esquisito aí, eu ficou meio assustado assim, tá dando glória a Deus, aí parou. Fica sossegado, viu, meu irmão? Fica sossegado, viu? Fica sossegado, porque eu não sou aqueles profetas que falam que tem coisa na congregação, não. Se tiver, eu vou mandar a mão logo, viu? Se tiver, eu mando a mão, mas recebe a informação direto da palavra de Deus, viu? Direto da palavra. Eu vou falar só mais uma para a gente finalizar. O orgulho em Adão, pela última vez, versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore. O que ele fez? Orgulhoso Adão. Em vez de bater a mão no peito, Deus, eu comi mesmo. Antes dele confessar que comeu Fabrício, ele disse: a mulher que tu me deu. A mulher que... Traduzindo, se não fosse essa mulher, eu não teria comido. Porque antes dessa mulher estar aqui, já tinha árvore. E eu não tinha comido. Tu pôs ela me deu agora. E eu comi. E outra coisa, hein? A mulher que tu me deste. Em outras palavras, se tu não tivesse me dado mulher, eu não teria comido. Então ele está dando culpa em Eva e está dando culpa em Deus. A mulher que tu me deste, traduzindo, se tu não tivesse me dado mulher, não teria comido. A culpa é sua. Sabe qual é o erro de Adão? Pensar que pode falar com Deus de forma equalitária. O erro de Adão é pensar que pode olhar em Deus e falar com Deus face a face. Parece que Adão está esquecendo que Deus é Senhor. Está falando com Deus como se Deus fosse uma pessoa. A mulher que tu me deu, foi ela que me deu desse fruto aí. Adão é tipo de gente que não assume as suas culpas, mas sempre procura um bode expiatório. E você sabe o que Deus me manda perguntar para todos nós aqui? Para todos nós? Até quando vamos procurar pessoas para atribuir as faltas pelas nossas irresponsabilidades? Aleluia.
Sou assim porque a minha igreja não é boa. Tivesse igreja boa, meu irmão, não tinha tanto crente dando trabalho. Isso é um sinal de você saber que não tem igreja boa mesmo, no sentido de templo, congregacional, placa. Não tem, não tem. Sai agora, caça para você ver. Se você abrir uma igreja lá dentro da sua casa, você não vai querer congregar lá. Não vai, meu irmão. Eu pago para ver. Abrir uma igreja lá. Fabrício, pastor Fabrício, irmã Débora, e as ovelhas Natan e Manu. Parece que eu vejo Natan olhando para o pastor Fabrício. Me dá a carta aí. Me dá a carta aí. Parece que eu vejo a irmã Manu olhando para a irmã Débora. Pede papai lá a carta lá, porque eu já não estou aguentando ficar aqui mais não. Está muito chata aqui a igreja. Se abríssemos uma igreja meu irmão, se eu abrisse uma igreja lá na minha casa, meu irmão, parece que eu vejo primeira pedindo para partir, sogra, me dá a carta aí, me dá a carta aí, menino, depois tomar várias cintadas, eu estou querendo ir para essa outra igreja, a igreja aqui não está dando não, essa igreja aqui o pastor castiga. Parece que eu vejo a mulher também, me dá a carta, quer saber se pastor ditador. Se pastor ditador parece Hitler, tudo dele. Assim, se tu abrir uma igreja na sua casa, nem você vai aguentar congregar lá. Aí vem para a igreja que não é a sua casa e quer que a igreja seja boa. Eu faço prova com você. Abre uma igreja lá na sua casa e vê quanto tempo vai durar aquele ministério. Depois você procura a gente aqui para falar o testemunho. E tu vai ver que não vai muito longe. Aí depois chega um crente da igreja: pastor, essa igreja é muito problemática. Pastor, a igreja é muito problemática. A igreja que está ali do lado é uma maravilha. Vai congregar para tu ver. Tu só sabe os problemas de uma igreja quando você faz parte dela. Quando você só visita. Nossa, que maravilha, o pastor é uma bênção, o anjo de Deus. Nossa, o pastor é um anjo de Deus. Quando eu vejo ele pulando, rodando ali, que coisa maravilhosa. O pastor é um anjo. É um anjo. Nosso Pai. Aquelas jovens ali daquela igreja é uma bênção de Deus, tudo avivada, cheia de unção e muito poder. Olhando de fora, meu irmão. Mas quando tu vai congregar, aí tu sabe o que realmente acontece lá dentro. Os crentes quase se matando, quase dando tapa na cara um do outro. Quando alguém que a gente não gosta vai lá na frente, se der, a gente dá um Hollywood lá, vai dar um golpe de fliperama, não é assim? Aí ele fica pensando: se eu tivesse no meu videogame agora aqui no meu Play 5, dava aquele golpe nele lá. É assim que é os crentes, essa é a realidade. Então não fica querendo buscar céu na terra, porque o céu não é aqui. E não venha falar que o irmão que você está do lado tem problema, porque mais problemático do que ele é você. Faz um carinho na mão dele, mesmo ele sendo assim tão ruim. Faz um carinho. Fala bem assim: que bom que você é do jeito que você é. A mulher que tu me deste, não culpe a ninguém por causa das suas guerras, mas bata a mão no peito e sempre diga: isso acontece é por causa de mim. Não fica culpando os outros, porque cada um tem a vida que merece. Não fique julgando essa mulher não presta. Se ela está do seu lado, é ela que você merece. Mas esse homem, ele é um imprestável. Não, se tu casou com ele, que tu merece, não teria casado. Dá um jeito agora, se vira, põe a cruz nas costas e vá seguindo a Cristo, Vá seguindo a Cristo. Mas esses filhos não prestam. É os filhos que você merece. E se você olhar para trás, quando tu era pequeno também, tu não era flor que se cheire. Então não fica agora querendo botar os seus filhos na cruz, porque quem merecia a cruz primeiro era você. Então fica crente, da glória a Deus por causa disso. O meu pastor não presta. Você tem um pastor que você merece. Você não estava congregando aqui também. É isso aí. Então dá glória e fica crente. O pastor tem as ovelhas que merece, porque senão
chamada, não era para ser assim, viu? Maravilha. Não era para ser assim. Continua sempre assim. Não era para ser assim, mas tem que ser como Jesus quer. A gente faz planos, mas o resto quem dá é Deus. O primeiro caminho para a restauração é o reconhecimento da atual situação. Eles esqueceram disso. O Adão e a Eva. Eles esqueceram que o primeiro passo, o caminho para o conserto, para a restauração, é o reconhecimento da minha atual situação. Eu que tenho que olhar para mim, não é você não. Dizer para mim que eu preciso mudar. Eu que tenho que olhar para dentro de mim e reconhecer que eu preciso mudar. Davi, depois da repreensão, segundo Samuel 12, aí depois da repreensão, aí ele reconhece, Salmo 51, pequei contra o Senhor, pequei, fiz aquilo que aos teus olhos parece mal. E ele só foi reconhecer depois que foi apontado. Poderia ter feito antes. O filho pródigo, lá longe de casa, e caindo em si, quando o jornaleiro do meu pai tem pão, come, bebe, eu estou aqui padecendo essa fome, eu vou voltar. E vou voltar e vou fazer o quê? Vou dizer, pai, eu saí daqui por causa do meu irmão. Pai, eu saí daqui por causa da minha mãe. Não, eu vou chegar lá, vou abraçar e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Então o caminho para a restauração não é procurar um bode expiatório para me justificar, mas é eu olhar para dentro de mim e dizer, Deus, tudo que aconteceu comigo não foi culpa de ninguém, foi culpa minha. Quando isso acontecer, você está mostrando para Deus que você está a um passo de ser uma pessoa melhor do que a pessoa que nós estávamos sendo. Amém? 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 Glória a Deus. Digo mais uma vez para a gente orar, não estou incentivando ninguém a pecar, viu? Não estou incentivando ninguém a pecar, mas pecou por acidente, pecou, não empurre com a barriga. Procure orientação espiritual para você não ser tragado pelo diabo. E se pecou, não tenha coragem de pôr a mão em nenhuma espécie de instrumento de Deus, em canto nenhum, porque você precisa ter temor de Deus. Pequei. Amém? Amém. Adão e Eva foram repreendidos e foram restaurados. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Foram restaurados? Sim ou não? Claro que foi, pessoal. Foram restaurados, porque Deus falou que eles iam morrer, mas ninguém morreu. Pastor, mas a morte é espiritual. Mas depois do Éden, eles continuaram a viver. E tanto é que eles ainda serviam a Deus, não no estágio de santidade de antes, mas serviram a Deus, que o filho que nasceu, Abel, era pastor. Se foi pastor, foi porque viu o exemplo do pai. O Sete, o filho que nasceu, começou a invocar a Deus. Se começou a invocar a Deus, é porque ele viu alguém fazendo. Porque se ninguém faz, se não vê outro fazer, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Então eles foram restaurados. Só que o jardim, nunca mais. Eu posso ser restaurado, mas tem coisas que Deus nunca mais vai me dar. Olha o preço do pecado. Eu posso ser restaurado, mas tem coisas que nunca mais vai voltar a ser como era antes. Então tem gente que às vezes pensa, não, vai voltar a ser tudo como era antes. Não vai, filho. Por isso que o conselho é esse: faça de tudo para não pecar. Posso pecar, confessei, Deus me restaurou, glória a Deus. Mas jardim, nunca mais. Então, faça de tudo para não perder o jardim. Porque se perder o jardim, lá fora o que nos espera é muito sofrimento. Então lute por isso.
Deus restaura, mas nunca mais as coisas voltam a ser como antes. Perfeito assim? Então, quando tiver para pecar, pense nisso e tudo vai correr bem e Deus vai te dar força para vencer esse mal que tenta nos destruir. Amém? Quantos podem aplaudir a Jesus? Quantos podem aplaudir a Jesus?